Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, finalmente! E o NT Sul já vem chegando para manter você muito bem informado nesse dia 24 de junho. Nessa edição, a gente traz atualizações sobre a Balsa Deusa do Jacuí, que mais uma vez está parada por causa do nível do rio. Nós conversamos com o proprietário e ele também relatou a dificuldade com a redução de movimento depois que a ponte foi liberada parcialmente. E você vai ver também, Centro de Baixa Complexidade, o postão do INSS, não vai mais atender nas sextas-feiras. O motivo é a falta de médicos. Incêndio deixa 11 mortos no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, região norte do Rio Grande do Sul. Hoje tem o veterinário Edson Salomão com mais uma bela história de cuidado com os animais. Hoje no quadro Vida Animal, eu vou relatar uma história de um resgate de um animal que não é comum as pessoas socorrerem. Você vai conferir os destaques da notícia internacional no quadro Semana pelo Mundo. E também vai conhecer a inspiradora história de vida do seu Pedro Correia, um cachoeirense de 100 anos cheio de vitalidade. E além das reportagens, o NT Sul tem também a sua participação. Então, mande sua opinião, mande seu recado para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, comente lá na nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Mande seu recado enquanto acompanha as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes dessa situação envolvendo a Balsa Deusa do Jacuí, não é, que faz a travessia aqui do Rio Jacuí, enquanto a Ponte do Fandango tem as suas limitações. Bernardo Miller está por lá e daqui a pouquinho traz todos os detalhes para a gente. Bom, pouco mais de um mês depois da abertura do Centro de Baixa Complexidade, o popularizado postão do INSS, a Secretaria de Saúde anunciou o fim dos atendimentos nas sextas-feiras. O motivo é a falta de médicos. Criado para desafogar a espera no atendimento da UPA Zona Norte, que ultrapassava 5 horas, o Centro de Baixa Complexidade, que funciona junto ao INSS em Cachoeira do Sul, não terá mais atendimento às sextas-feiras. A decisão, conforme a Secretaria de Saúde, se deu em função da falta de médicos para manter as escalas de atendimento. A Saúde já confirmou, por meio de números e análises, que o postão é necessário e trouxe mais agilidade nos atendimentos, mas a interrupção deve comprometer novamente a estratégia de desafogar a unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Essa análise, inclusive, foi feita pelo secretário de Saúde em sua participação no NT Sul ao vivo de segunda-feira. Para gente ter uma ideia, no dia 9 de maio nós tivemos 300 atendimentos e no dia 12 de junho e no último final de semana nós tivemos uma média de 150 atendimentos. Mas na segunda-feira não funcionou o postão e já aumentou lá de novo. Então essa é uma estratégia que ela é necessária para a gente continuar mantendo essa média adequada aí de atendimentos tanto na UPA quanto no resto da rede de saúde. A falta de médicos é uma situação que perdura há bastante tempo na cidade. A falta de um plano de carreira com salários mais atrativos é apontada pelo secretário como um dos motivos. Mas neste caso específico do postão do INSS, como ficou conhecido, a falta de médicos ocorre porque os profissionais que prestam atendimento ali integram o programa Mais Médicos e, por determinação do governo federal, precisam realizar capacitações às sextas-feiras, deixando a escala descoberta. E o pior, na véspera do final de semana, quando as opções de atendimento, inclusive por convênios e particular, reduzem. O plano de contratação de médicos segue na mesa do secretário, que tenta viabilizar por meio de licitação a incorporação de 5 profissionais ao quadro de atendimento à população. O plano de carreira melhor, não só dos médicos, mas de todos os setores da saúde, ele está extremamente desatualizado. Para te ter uma ideia, um médico aqui em Cachoeira ganha metade do que ganha um médico em Cabrais, em Cerro Branco, e na hora do concurso, na hora do contrato emergencial, ele opta por não vir para cá. Então isso há anos faz que nós não conseguimos ter esse profissional. O que nós temos que fazer? Nós temos que organizar esse plano de carreira, a gente está trabalhando nisso, né, para quando for feito um concurso ou uma nova contratação emergencial, a gente tenha condição de trazer esse profissional para atender na rede. E começa na segunda-feira a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid para quem tem 40 anos ou mais.
Então atenção, porque quem tomou a vacina da Janssen, que foi a de dose única, também precisa fazer esse reforço. Nós vamos aqui para a tela ver onde você que está em casa pode tomar essa vacina. Então me acompanhe aqui nas informações. Então os locais para a quarta dose da vacina da Covid em Cachoeira do Sul são os seguintes: o S1 no prédio do INSS, o S4 Centro Social Urbano, antigo Centro Social Urbano, o S14 no bairro Marina, ESF Promorar, ESF Carvalho. Nessas estratégias de saúde da família também dos bairros Noêmia, Barcelos, Tupinambá, Ponte Verde e Alto do Amorim. Preste atenção aí na questão dos horários também para você não se perder e conseguir fazer a sua dose da vacina. Os horários são os seguintes: 7h15 da manhã até as 11h45 e depois das 13h, da 1h da tarde até as 3h30 da tarde. Nós temos mais uma tela que a gente já vai passar agora, que é o seguinte: quem pode se vacinar? Então, pessoas com 40 anos ou mais, terceira dose feita há 4 meses ou mais. Então, se você já fez essa terceira dose, já tem 4 meses, você também pode fazer a sua dose de reforço. Tem um detalhe importante aqui envolvendo a vacina Janssen, aquela vacina da dose única, né? Que por fim, as pessoas já receberam reforço também, mas tem um detalhezinho bem interessante aqui. Aplica-se a mesma regra de intervalo e necessidade de reforço. O detalhe da Janssen é que de primeira dose para a segunda, de primeira para a segunda dose, tem um intervalo, ou, aliás, da dose única, né, para a segunda dose, para a dose de reforço, tem um intervalo de 2 meses. Mas depois, né, para quem já tomou, o intervalo segue padrão, o intervalo aí de 4 meses. Bom, e a gente atualiza agora os números da Covid aqui em Cachoeira do Sul, dados de toda essa semana divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde. Nesse período, Cachoeira do Sul teve 55 casos confirmados de coronavírus e 18 suspeitos. 15 foram descartados e mais 72 já podem ser considerados recuperados. O município chegou a ter um óbito suspeito de Covid, mas esse diagnóstico já foi descartado. Nós vamos então agora aos dados totais. Cachoeira já soma 21.135 casos confirmados e 11 estão como suspeitos agora. 17.123 foram descartados e 20.858 já estão recuperados. 240 faleceram com a Covid-19. Os casos ativos são 37. No Hospital de Caridade e Beneficência tem um paciente internado com a doença. Bom, e como nós prometemos aqui na abertura do telejornal, nós vamos trazer agora atualizações sobre a balsa Deusa do Jacuí, balsa que faz a travessia de veículos pesados para quem vai chegar à Cachoeira do Sul, né, via BR-153 ou sair do município com um veículo pesado, que não pode passar na Ponte do Fandango. Quem está lá na Rua Moron, né, pertinho ali do Rio Jacuí, é o Bernardo Miller que nos atualiza agora sobre essa questão. Então, mais uma vez, nível do rio dificultando a travessia, não é isso, Bernardo? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Daniel, boa tarde para todo mundo. Exatamente, o nível do Rio Jacuí nesta sexta-feira se encontra a 20 metros e alguns centímetros, em torno de 15, 20 centímetros. Essa medição ela vai se alterando a cada hora porque o nível ele continua subindo. A gente encontra ainda instabilidade aqui no Rio Grande do Sul, então esse nível ele continua subindo. E por isso, lá ao fundo, a balsa Deusa do Jacuí atracada aqui na Rua Moron, porque ela está com a operação interrompida. Aqui tem uma placa que indica isso para os condutores, principalmente de veículos pesados, porque a balsa se tornou talvez a principal alternativa para quem chega à Cachoeira do Sul pela BR-153, acessa pela 290, é um dos acessos, talvez o principal acesso de Cachoeira do Sul. Como tem a interrupção da ponte, veículos pesados só tem a balsa Deusa do Jacuí para chegar até o município aqui de Cachoeira do Sul. Hoje pela manhã eu conversei com o Adroaldo Couto, ele que é o proprietário da balsa Deusa do Jacuí, e eu pedi para ele fazer uma atualização sobre esse serviço que começou na parte teórica
podemos dizer assim, no dia 26 de novembro, porém a operação, a prática mesmo, só foi lá em janeiro por conta da dificuldade de atracar nas margens aqui do Rio Jacuí. Eu conversei com ele sobre o serviço atualmente, já que reduziu bastante, a Ponte do Fandango consegue atender veículos leves e esse movimento de veículos pesados diminuiu um pouco a demanda aqui na balsa Deusa do Jacuí, e ele comentou sobre o assunto. A gente foi para aí para operar 24 horas, mas aí a ponte estava interrompida. Aí, como foi liberado para os caminhões até 24 toneladas, nós ficamos só com os caminhões pesados. E aí não tem movimento, não. Até eu ia trazer a barca embora semana passada, mas aí a pedido do prefeito, ele pediu que segurasse, que amanhã ou depois ia começar a obra da ponte, aí ia interromper total, né? Que aí ia dar bastante movimento. Então, eu estou segurando aí, mas estou trabalhando no vermelho, porque não está dando lucro, né? E sabe, uma empresa privada tem que operar dando lucro, ganhando, porque senão quebra, não tem como tocar, né? Bom, esse é o dilema aqui da balsa Deusa do Jacuí, Daniel. E repassando os horários de funcionamento, a balsa começa a operar às 6 horas da manhã e segue até às 10 horas da noite. O serviço durante a madrugada ele foi interrompido algumas semanas atrás porque praticamente não existia veículos, caminhões que utilizassem a balsa Deusa do Jacuí. E neste momento, além da demanda baixa, o nível também prejudica e por isso a balsa está ali parada, esperando, enfim, alguma demanda e também a questão de estabilização do nível do Rio Jacuí. E no final da entrevista eu perguntei para o seu Adroaldo se tem a garantia do serviço até a finalização completa da Ponte do Fandango. O prefeito José Otávio Germano se reuniu com Adroaldo Couto para falar sobre esse assunto e o prefeito solicitou até o empresário que ele mantenha o serviço da balsa Deusa do Jacuí até o mês de setembro, que é um prognóstico da prefeitura, juntamente com quem, enfim, avalia essa questão da Ponte do Fandango, porque existe a expectativa do início das obras para o mês de julho, agosto, setembro, dentro desse período de 90 dias e por isso, no início das obras, a ponte, de certa forma, vai ser bloqueada completamente e aí sim a demanda volta com força aqui para a balsa Deusa do Jacuí e ele comentou sobre esse assunto. Eu prometi para o prefeito que ficaria até o final de setembro. Ele me garantiu que ia começar a obra até o final de setembro, então vamos segurando para ver, né? Porque trazer ela embora, tu leva uma semana para trazer ela de Cachoeira até Taquari, né? Então, trazer embora é difícil depois retornar. Então, a gente tem que pensar bem antes de trazer, né? Porque depois pode começar a obra e aí vai dar um movimento grande, né? Bom, então a informação do proprietário da balsa Deusa do Jacuí, Adroaldo Couto, repassando, tá? A ponte está a balsa Deusa do Jacuí não está operando por conta do nível do Jacuí, que está acima dos 20 metros, e aí tem a dificuldade para atracar aqui na Rua Moron, e também um pouco pela demanda, que diminuiu bastante nessas últimas semanas de veículos pesados, os caminhões que utilizam aqui a balsa Deusa do Jacuí, quem chega pela BR-153 vindo pela 290, a gente sabe que tem outros acessos aqui em Cachoeira do Sul, pela 287 e também pela 403, que é, digamos assim, o atalho utilizado por alguns caminhoneiros, algumas empresas que precisam desse serviço. Outra questão que eu comentei com Adroaldo foi a questão da sinalização aqui nas proximidades da Rua Moron, pegando principalmente ali o Chateau junto à Prefeitura Municipal. A gente fez uma reportagem alguns dias atrás sobre o trânsito aqui de Cachoeira do Sul e alguns taxistas relataram a situação de sinalização. Muitos caminhoneiros se deparam aqui nessa região e não sabem onde é que está atracada a balsa Deusa do Jacuí. E essa sinalização foi prometida por parte do setor de trânsito e Prefeitura Municipal para orientar melhor esses caminhoneiros que desejam chegar até a balsa Deusa do Jacuí. Repassando então esse serviço
começa aqui às 6 horas da manhã e segue até às 10 horas da noite. Durante a madrugada, o serviço da balsa é interrompido e retorna só durante o dia. Essa demanda aqui é bastante grande de segunda a sexta-feira, porém durante o final de semana é um que outro veículo que acaba utilizando a balsa Deusa do Jacuí. Esse relato foi compartilhado pelo proprietário Adroaldo Couto, Daniel. Tá bem então, Bernardo. Muito obrigado pelas informações. Está aí os detalhes então sobre a balsa Deusa do Jacuí. Bernardo, muito obrigado. Bom trabalho para você. Boa tarde. Bom, minha gente, a gente vai falar agora sobre um assunto bem importante também, que é a questão do frio, né? O inverno chegou, tá muito úmido, tem chovido aqui em Cachoeira do Sul, né? E profissionais de diferentes áreas estão unidos em campanha para arrecadar agasalhos aqui em Cachoeira do Sul. Doe Amor é o nome do projeto que quer ajudar pessoas necessitadas. Confere na reportagem de quem é essa iniciativa e veja como doar. Ajudar quem mais precisa é uma forma de amor. Foi com o objetivo de vestir com roupas quentinhas quem sofre no inverno que nasceu a campanha Doe Amor. E por trás deste projeto, profissionais de Cachoeira do Sul com vontade e iniciativa de ajudar o próximo. O inverno chegou e ele promete ser o mais rigoroso dos últimos tempos. Nós do Conjunto Davi Barcelos 833 criamos a campanha de agasalho Doe Amor 2022. Então chegou o momento de você fazer parte da nossa ação. É só procurar aquele agasalho esquecido no armário, que vai ser muito importante para quem está precisando. Na nossa campanha, estamos arrecadando roupas e agasalhos de inverno. Casacos quentes, blusas e blusões de lã, calças para homens, mulheres, crianças, toda peça doada será bem-vinda. Outro item é calçado, de qualquer numeração. Todas as arrecadações são para proteger do frio quem vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser deixadas nos estabelecimentos que esta turma trabalha. Todas as salas ficam na Rua Davi Barcelos, número 833, onde trabalha a Eliane. Bom, deixa que ela dá o recado. E serão recebidos nos estabelecimentos do Estúdio Eliane Nogueira, na Prática Suplementos, no Pilates da Gleide e no Café. Faça como muitos já fizeram. Faça a sua parte, faça a sua doação. Este é o momento. A campanha Doe Amor vai até o dia 30 de junho. Então tem uma semaninha para dar aquela olhada no armário, separar as peças para doação e entregar para a turma que atende ali na subida da Davi. Deu vontade de ajudar? Então ajuda! É isso aí, a gente sempre tem um casaco, né, uma peça de roupa que a gente pode alcançar, pode oferecer para alguém que está precisando mais do que a gente. Você por acaso se imagina chegar aos 100 anos de idade? Independentemente da situação de saúde, a gente não pode negar que é um privilégio acompanhar um século de história. Quem está tendo essa oportunidade é o senhor Pedro Correia, que completou 100 anos nesse mês. Ele mesmo contou para a nossa equipe a sua história de vida, que com certeza vai melhorar o seu dia e inspirar muitas pessoas. São mais de 900 mil horas vividas com muito bom humor e uma energia invejável. Por óbvio, seria impossível contar a história de vida do seu Pedro em apenas 5 minutos. Vontade e disposição ele tem de sobra. Vestiu o paletó e a boina para estar bem na frente das câmeras. E não é para menos. Ter o privilégio de chegar aos 100 anos requer uma atenção especial. Filho de Cachoeira, o seu Pedro Correia foi criado até os 10 anos na localidade do Capané. Depois se mudou para Santana da Boa Vista, que ainda fazia parte de Caçapava do Sul, local onde ficou até os 14 anos. Aos 15, ele retornou com o pai para ajudar no trabalho. A vida real do seu Pedro começou cedo. Naquela época, a infância era menor, os estudos eram deixados de lado e o objetivo era conseguir o sustento da casa. Aproveitando a boa memória do centenário, ele relata uma cachoeira desconhecida para muitos. O que o senhor se recorda lá do tempo antigo,
aqui de Cachoeira que o senhor se lembra, que tem uma recordação grande na infância, na adolescência aqui de Cachoeira do Sul? Eu já tinha muita coisa aqui, que a rua não é tratada, troca rota, não tinha caminhão. Eu gosto de Cachoeira. Eu tenho amor na Cachoeira. Amor esse, seu Pedro, que foi multiplicado no dia 19 de junho de 1947, dia do casamento com a Dona Maria da Glória. Juntos tiveram 4 filhos: Maria Emília, responsável pelo pai, Maria Helena, Pedro Paulo e Antônio Carlos. Toda a geração de filhos, netos e bisnetos está exposta na sala com fotos e retratos. Aproveitando o momento bem disposto, eu perguntei sobre o lugar favorito da casa. E como estamos no inverno, o seu Pedro escolheu a área em que fica o fogão a lenha, velho aliado nesses dias mais frios. Aqui ele reflete tudo o que já passou nesse século, inclusive os momentos difíceis. E me diz uma coisa, quando o senhor chegou no dia dos 100 anos, que o senhor fez 100 anos, o senhor se imaginava chegar nessa idade? Não. Não imaginava? Estive doente do Aveiro, lá em Porto Alegre, no hospital. Eu achava que ia, mas Deus me viu, estou aqui. Que bacana, né? E que siga, né? Por mais um tempo, né? Deus quando Deus quiser, né? Outro parceiro do seu Pedro é o rádio, que ganhou um significado especial. E não é para menos. O neto Alexandre Pindeco é radialista e indiretamente faz companhia para o avô, que conta com brio a relação de ambos. O meu neto, biblioteca que cuida, ajuda a cuidar quando estou aqui. E me diz uma coisa, o senhor se sente orgulhoso quando liga o rádio e escuta o neto? Isso. Escuta todo dia? De noite ali na programação? Tudo na rádio. Para a filha Maria Emília da Silva, que divide os cuidados em Cachoeira do Sul e Porto Alegre, ter o pai por perto é um motivo de orgulho, ainda mais quando os programas do passado são recordados. Eu me sinto privilegiada, né? A filha escolhida para cuidar dele, né? E cuidar do pai é uma dádiva de Deus, né? Assim, porque o pai é tudo pra gente, né? Um pai. Então eu sou feliz. O pai chegava em casa, a gente corria, abraçava, respeitava, né? O respeito com o pai, assim, a gente tinha muito. E ele sempre foi um pai, assim, claro, brigão, xingão, mas ao mesmo tempo amoroso, né? A gente ia muito nas carreiras lá em cima do prado, né, pai? Ele pegava a carrocinha, botava tudo dentro e lá ia nós. Todo domingo, acho que funcionava isso. Tinha minha avó, que morava aqui do lado, né? A gente ia pro prado, ficava o dia inteiro lá. Aí lá a gente comia rapadurinha, corria, brincava. Depois ia pra casa, né? Porque o pai não tinha, assim, muito tempo pra sair conosco, né? Pra passear, assim. Então, o nosso passeio, assim, era ir nas carreiras. Esse é o seu Pedro Correia, 100 anos bem vividos e com muitas histórias para contar, seja no sofá da sala ou ao lado do fogão. A disposição é de um jovem guri com toda a vitalidade. E antes de concluirmos a gravação, um acordo foi firmado, que será feito pelo nosso apresentador, Daniel. Depois que terminar a reportagem, o apresentador te mandar um abraço. Um grande abraço. Tá bom? É compromisso. Seu Pedro, né? Referência, uma história de vida que com certeza nos inspira. E agora eu vou honrar o trato, então, que o Bernardo firmou em meu nome com o seu Pedro e com a família. Seu Pedro, um abraço super apertado para o senhor.
muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente, não é? Uma história que realmente nos inspira. Certamente uma vida com as suas dificuldades, né, para criar os filhos, mas a gente vê o carinho e o amor que hoje o senhor também recebe da sua família. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Um super abraço para o senhor, e a gente ora que Deus lhe conceda vida longa. Bom, e agora nós vamos ver recadinhos que estão chegando aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Você que está em casa é sempre convidado para fazer parte aqui do nosso jornalismo, sugerir uma história para a gente contar, porque o jornalismo do NT Sul é assim. A gente vai apurando as informações, trazendo aquelas notícias, não é? Que são às vezes até mais pesadas do dia a dia, mas a gente gosta também de retratar aqui o cotidiano, aquilo que acontece no dia a dia da nossa sociedade, histórias de quem vive aqui, da nossa gente, do nosso povo, como a história do seu Pedro, que a gente acabou de ver aqui. Então, a gente vai para o WhatsApp agora, para a nossa tela, para ver recadinhos que já estão chegando por aqui, 51997697129. Então, bora pegar esse celular, mandar foto, vídeo, áudio para a gente e contar a sua informação. Com a gente já aqui a Núbia. Eita, dá uma olhada só aqui nessa foto. E a Núbia relata aqui o seguinte: essa é a situação das nossas estradas no interior. Transporte escolar sendo puxado pelos tratores dos pais dos alunos para conseguir estudar. Não é a primeira vez. É assim sempre que chove na localidade do Irapuá, estrada da Estância do Chalé. Cadê a prefeitura? Questiona a Núbia, que manda essa foto pra gente, né, do transporte escolar sendo puxado pelo trator. Obrigado, Núbia, pela participação. Semana ruim, né, de muita chuva aqui em Cachoeira do Sul e as estradas de interior passando por grandes dificuldades e gerando dificuldade para quem precisa trafegar por elas, né? Diogo Fortes é coordenador do IBGE aqui em Cachoeira do Sul e ele relata aqui uma situação semelhante. Este atoleiro é no acesso secundário a Três Vendas, dificuldade para coletar dados para o censo do IBGE. O pessoal precisa andar pelas estradas de interior para coletar esses dados tão importantes, né, para traçar aí um perfil da população brasileira, e as chuvas estão atrapalhando, a condição da estrada aí está terrível, né? Obrigado ao Diogo por compartilhar com a gente. Sônia Cunha, Fabrício, jogador do Grêmio, ex-aluno da Escola Municipal Milton da Cruz, visitou nossa escola e autografou objetos dos alunos. Foi muito legal recebê-lo, conta aqui a Sônia. Olha só que bacana, tem vídeo aí também do Fabrício, né? Concedendo ali autógrafos para a gurizada, para os alunos. Com certeza um momento muito marcante. Esse que é o sonho de muitos meninos, principalmente, e meninas também, já que o futebol feminino vem ganhando força no nosso país. E tá aí o Fabrício, portanto, visitando a gurizada. Muito bacana. Sônia, obrigado por compartilhar esse momento com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados. A gente não falou aqui dos recadinhos do Facebook. Vou falar daqui a pouco. Não fique bravo ou brava comigo, você que já interagiu com a gente no Face, porque a gente fala do Facebook já já. Vai interagindo com a gente. Intervalo agora. Na volta dos comerciais, a gente fala do incêndio que deixou 11 mortos no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, região norte do Rio Grande do Sul. Hoje tem o veterinário Edson Salomão com mais uma bela história de cuidado com os animais. Hoje no quadro Vida Animal, eu vou relatar uma história de um resgate de um animal que não é comum as pessoas socorrerem. Você vai conferir os detalhes da notícia internacional no quadro Semana pelo Mundo. E vai ter também a previsão do tempo para o fim de semana. É depois dos comerciais, continue na Novo Tempo. NT Sul de volta ao vivo com imagens aqui da região central de Cachoeira do Sul, câmera ao vivo aqui da TV Cachoeira. E a pergunta que está todo mundo fazendo é a seguinte: cadê o sol? Está desaparecido, né? A semana inteira com muita umidade, né? Com chuva. De ontem para hoje, aqueles chuviscos básicos, né? Algo típico do inverno aqui do Rio Grande do Sul. Bom, e depois de uma semana de bastante instabilidade aqui no estado gaúcho, finalmente a chuva começa a perder força e deve dar uma trégua nesse fim de semana. Mas isso ainda não significa tempo aberto e céu claro. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Sexta-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia de tempo nublado, ainda com pancadas de chuva,
tem uma remota possibilidade de tímidas aberturas de sol agora à tarde. Mínima 13 graus, máxima 15. Sábado vai ter sol entre nuvens, mínima 10 graus e máxima 14. Domingo segue com sol entre nuvens, mínima 9 graus e máxima 15. Veja agora a previsão para todo o estado gaúcho. A instabilidade começa a perder força sobre o Rio Grande do Sul hoje. Apenas a fronteira oeste deve ter tempo firme, mas ainda com muita nebulosidade. Nas demais regiões, o dia segue marcado por pancadas de chuva intercaladas com períodos de céu encoberto. No sábado, finalmente o sol volta a aparecer. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. Na região norte, em Passo Fundo, 18. Em Santa Maria, na região central, 15. Em Tramandaí e Torres, litoral norte do estado, 16 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 14 graus. Gente, ontem à noite, o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, município da região norte aqui do Rio Grande do Sul, foi consumido por um incêndio de grandes proporções. Estavam no local 14 internos e um monitor. 11 pessoas morreram. O incêndio que atingiu o CETRAT, Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, aconteceu em torno de 11 horas da noite de quinta-feira e exigiu cerca de 1 hora de ação dos bombeiros para extinguir o fogo. Parte do prédio era de madeira. 2 internos estão hospitalizados. O monitor, que estava de plantão, e outros 10 internos perderam a vida. Na manhã de sexta-feira, o comandante do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, que atende a ocorrência, nos atualizou sobre o caso. Bom, nós já estamos aqui na fase de rescaldo final, tá, no local da ocorrência. Infelizmente, nós tivemos essa fatalidade sinistra, né, que ocorreu numa casa aqui de recuperação de dependentes químicos, né, de acolhimento, na verdade, de dependentes de químicos, de álcool e drogas. Eram 15 pessoas que estavam aqui no momento da ocorrência. Dessas 15, 11 acabaram aí perdendo a vida por conta do sinistro. Todas pessoas do sexo masculino. Já existe um motivo, uma motivação para isso? A gente não tem uma definição, até porque são várias as possibilidades, né? Como a gente aqui, enfim, o local, ele trabalha com pessoas que são dependentes, né? Enfim, que também fazem uso até de medicamento para abstinência, enfim. O horário que aconteceu o sinistro foi no momento que a grande maioria já estava em momento de descanso, né, em momento de convalescência, de sono. Então, realmente, assim, nós não temos como, sem a gente aqui dar andamento para a investigação e pela própria perícia, né, realizada aqui pelas equipes dos órgãos de segurança, a gente não tem como precisar, nesse momento, o fator do que ocasionou esse sinistro, né? O que acontece, né? O que contribuiu é pelo fato da residência aqui, das características construtivas, né? É uma residência de madeira, então o grau de inflamabilidade ele é muito rápido, é muito alto, né? O que colaborou então para essa fatalidade. O comandante destacou também que o local estava com alvará e plano de prevenção de incêndio em dia. Que situação triste, né? A gente deseja aí toda a força à comunidade de Carazinho que está enfrentando esse momento difícil. Gente, tem uma nova lei em vigor no Rio Grande do Sul para mulheres vítimas de agressão. A lei sancionada prevê o seguinte: mulheres que sofreram algum tipo de abuso têm preferência de matrícula ou transferência dos filhos em escolas da rede estadual. Para isso, basta apresentar o boletim de ocorrência ou cópia da medida protetiva. E a informação sobre o motivo da transferência deve ser mantida em sigilo pela escola. Mais um instrumento para auxiliar mulheres que, por causa de agressão, precisam modificar as suas rotinas, né, e também os ambientes por onde andam. Mais uma garantia do Estado. A lei é de autoria do deputado Ayrton Lima. Nós vamos ver agora recadinhos dos nossos telespectadores e eu fiquei devendo antes do intervalo as participações do Facebook. Promessa é dívida. Você interage com a gente coloca no ar a sua participação, a sua opinião, aquele seu recadinho singelo que você manda pra gente com carinho e, claro, com esse mesmo sentimento a gente recebe também a sua participação.
Tá com a gente aqui, mandando recado? Opa, peraí só um segundo que eu vou voltar aqui para achar as participações do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Agora sim, o Eliseu Gonçalves está com a gente aqui mandando o seu recado, o seu boa tarde. Obrigado, Eliseu, pela participação. A Amanda Garim também está com a gente aqui interagindo, a gente agradece. A Mara Regina, desejando desde já aí um fim de semana abençoado para todos, para você, para sua família também, Mara. O Victor Madri também está mandando aqui o seu recado. A Marielle Araújo, Diva Oliveira, Sandra Ferreira, o Everson, o Edson. Super abraço para vocês aí, uma ótima sexta-feira. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Bom, tem recadinhos também no nosso WhatsApp. Você já sabe o número do nosso WhatsApp, né? Já está salvo esse número aí no seu celular? Não está salvo ainda? Então bora lá, pega esse telefone, salva o número para você falar fácil com a gente, seja ao vivo aqui no NT Sul ou para falar com a nossa produção, contar uma notícia que eventualmente você possa se deparar com ela, não é? 51997697129. Me acompanhe, vem para a tela. Ronaldo Ramos, de São Paulo, parabéns pela reportagem sobre longevidade. Um abraço. Ronaldo, obrigado pela participação. Nosso carinho, nosso muito obrigado pela companhia, a você e também aos telespectadores que nos acompanham, seja em São Paulo capital, outras cidades aí Brasil afora que também recebem o sinal da TV Novo Tempo. Alexandre Pindeco, olha aí, quero agradecer em nome da nossa família o carinho e a dedicação que a equipe da nossa TV Cachoeira teve com meu avô, Pedro Correia, em especial meu amigo Bernardo Miller, que soube como levar a entrevista e tornar a matéria um bate-papo. Isso mostra quanto cresceu como jornalista e o amor que tens pela tua profissão. Nossa família está ligada e muito agradecida. Alexandre, muito obrigado pela participação, super abraço aí para você, mais uma vez para o seu Pedro também. De coração, nós ficamos aqui bem felizes por poder contar essa história, né? E são histórias assim que realmente nos inspiram, ajudam a gente a refletir um pouquinho sobre a vida, né? Sobre o sentido que a vida tem, sobre as relações familiares tão importantes. Família que é uma coisa tão básica, né? É a base, precisa ser a base para cada um de nós. O amor por aqueles que já conferiram também tanto amor pra gente, quando mais precisamos e que agora, né, na idade mais avançada, precisam exatamente isso, todo o carinho, toda a dedicação da família. Bom, daqui a pouquinho mais recados dos nossos telespectadores. Você já ouviu falar em zurrilho? Tem alguma ideia de que tipo de animal é esse? Bom, a gauchada com certeza tem que saber, né? Eventualmente quem está fora aqui do estado pode não conhecer. O Edson Salomão mostra pra gente e conta a história de um desses bichinhos que foi resgatado e tratado. Eu admiro as pessoas que prestam socorro para os animais quando encontram atropelados nas estradas, mas me chamou a atenção uma história até que aconteceu agora a semana passada. Eu estava na minha clínica e uma amiga me ligou que estava socorrendo um animalzinho que tinha sido atropelado, que estava caído na estrada. Para minha surpresa, essa amiga chegou na clínica com uma sacolinha na mão. Um gambá, vou examinar, depois vou encaminhar para o zoológico, vou deixar internado, ver se precisa de cirurgia, depois levo para o zoológico, que dali do zoológico vão dar o destino. Quando eu abri a sacolinha, eu fiquei apavorado. Era um zurrilho. O zurrilho é um animalzinho muito lindo. Ele é preto, tem um focinho chato, curto o focinho. Ele tem manchas que vão da cabeça até a ponta da cauda, manchas brancas. E essa coloração da pelagem branca às vezes muda de formato, de desenho, mas é um animalzinho muito gracioso, muito bonito e não é agressivo. O problema do zurrilho é o odor quando ele vai usar sua arma de defesa, que são as duas glândulas perianais, que eles têm ali um líquido que é muito forte. Então na hora eu fiquei meio apavorado, agora, e essa minha amiga começou a rir, não, Ana, tu vai ter que me ajudar, tu vai ter que me ajudar. Bom, aí eu pensei, vou ter que fazer um antibiótico e um remédio para dor, né? Porque eu vi que o animal estava meio encarangado, tinha que esquentar um pouco ele. Então eu consegui, usando uma técnica, sabendo de como ele usa a sua arma de defesa, a cauda ele puxa bem
para cima e vira de costa. E daí ele lança 2 jatos longe, assim, uns 2, 3 metros, desse líquido que é muito terrível. E se pega nas vistas dos animais, os cães ficam se rolando e é bastante até perigoso, dependendo da quantidade que pode provocar uma lesão nas vistas. Eu estava apavorado, mas daí meu secretário ficou acariciando, pegou na cabeça, eu segurei na cauda para não deixar ele ficar em posição que ele pudesse usar a sua arma de defesa, consegui aplicar essa injeção e depois fiz a segunda e ele nem se mexeu. Eu tive muita sorte, mas eu confesso para vocês, eu estava muito preocupado. Aí eu falei para minha amiga, disse, olha, tu pega e devolve ele lá onde ele estava. Para minha surpresa, no outro dia ela me mandou uma imagem, o zurrilhozinho comendo, faceiro, no banheiro que ela tem lá na garagem, né? O bichinho bonito, mansinho. Ela ficou, acho, uns 3 ou 4 dias com o zurrilho lá na sua residência e o animalzinho voltou para a fazenda dela. Ela pegou, levou numa caixinha, ela sozinha, não tinha ninguém para ajudar, fez ainda algumas imagens, deixou a caixa de papelão, deixou 2 ovos ali, que eles comem ovos também, e o animalzinho foi devolvido na natureza em perfeito estado. Então, atitudes como essa têm que ser divulgadas. As pessoas têm que ter cuidado. Então, a minha amiga Beth Bordim é uma pessoa maravilhosa, que tem um coração de ouro, que gosta de animais. É um dom que ela tem de prestar socorro. E ela tem uma filha que é médica veterinária que mora no Texas. Tem mais 2 meninas também que uma mora no exterior e a outra mora em São Paulo. Mas todas são doentes por animais. Então, isso é importante que os pais transmitam para as crianças que elas têm que respeitar os animais. Então, mesmo os animais silvestres merecem socorro. Nós não temos assim ONG exclusiva para animais silvestres. Nós temos pessoas, nós temos as que trabalham com isso, nós temos zoológicos, nós temos o IBAMA e a Patran também está sempre prestando socorro, mas esse serviço de devolver na natureza é uma coisa assim que requer muita coragem e dedicação. Então, eu me escapei de uma boa de ter levado uma mijada de um zurrilho dentro da minha clínica. Até os vizinhos iam querer me botar a correr da clínica se isso acontecesse. Até a próxima. E aí, gostou da história do zurrilho? Mande o seu recadinho pra gente nas redes sociais. Inclusive, se você tiver uma sugestão de um comentário, de algo que você gostaria que o Dr. Salomão falasse aqui no quadro Vida Animal, você também pode mandar nas nossas redes sociais. E tem uma caixinha, não é, para interação nos stories do nosso Instagram, @tvcachoeira, justamente para você mandar diretamente a sua pergunta, a sua sugestão para o Dr. Edson Salomão, que está sempre às sextas-feiras com a gente aqui na TV Novo Tempo. Gente, a Monsanto, uma multinacional de agricultura e biotecnologia que pertence à Bayer, foi condenada a pagar 25 milhões de dólares a um homem que teria desenvolvido câncer por causa de um herbicida da empresa. O grupo tem mais de 30 mil reclamações de casos semelhantes. Esse é um dos destaques internacionais do quadro Semana pelo Mundo. A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou o recurso da empresa Monsanto contra a sentença que a condenou a pagar 25 milhões de dólares a um aposentado que atribuiu um câncer ao herbicida Roundup, que usou em sua propriedade durante 25 anos. Edwin Hardman, diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2015, foi um dos primeiros a processar a Monsanto. A empresa insiste que nenhum estudo concluiu que o Roundup e o glifosato são perigosos. A decisão pode ter consequências graves para o grupo, alvo de mais de 30 mil reclamações semelhantes. A Bayer, que comprou a Monsanto em 2018, disse que está totalmente preparada para enfrentar o risco legal associado a possíveis reivindicações futuras nos Estados Unidos, com reservas de 4 bilhões e meio de dólares adicionais para enfrentar novos processos judiciais. O grupo afirmou que não admite culpa ou responsabilidade e continua apoiando os produtos Roundup, que chama de uma ferramenta valiosa para a produção agrícola eficiente em todo o mundo.
O sudeste do Afeganistão foi devastado por um forte terremoto na madrugada de quarta-feira, que deixou pelo menos 1.000 mortos e 1.500 feridos. Covas coletivas são cavadas para enterrar os mortos. Os hospitais estão lotados de feridos e muitos não sabem como recomeçar após tantas perdas. O terremoto de 5,9 graus de magnitude aconteceu numa região rural pobre e de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão. Este foi o tremor com o maior balanço de vítimas no Afeganistão em mais de 2 décadas. Ferroviários britânicos voltaram a fazer paralisações quinta-feira. A greve busca reajustes salariais relativos à inflação, que atingiu um nível recorde no Reino Unido e deve ultrapassar 11% até o final do ano. Diante da mobilização histórica, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a intenção de mudar a lei para permitir a substituição dos grevistas por temporários e reduzir o que considera um impacto desproporcional das paralisações. Um avião de passageiros pegou fogo ao pousar em Miami, Estados Unidos, na terça-feira. O incêndio aconteceu na chegada ao aeroporto devido a um problema no trem de pouso. 3 pessoas foram hospitalizadas, mas nenhuma morte ou ferimento grave foi relatado entre as 140 pessoas a bordo. A Red Air, uma companhia aérea dominicana de baixo custo, lançada em novembro de 2021, disse que o avião estava chegando de Santo Domingo, capital da República Dominicana, quando encontrou dificuldades técnicas. A agência do governo americano encarregada de investigar os acidentes da aviação civil analisa o caso. Um pescador cambojano capturou uma arraia gigante de 300 quilos no rio Mekong. De acordo com cientistas, este é o maior peixe de água doce registrado na história. A fêmea, de 4 metros de comprimento, foi liberada depois que um chip eletrônico foi colocado para estudar seus movimentos e comportamento. A arraia bateu o recorde de um bagre de 293 quilos, pescado em 2005, no mesmo rio, no norte da Tailândia. Gente, o último relatório do Grupo de Especialistas Intergovernamentais em Evolução Climática destacou a ligação entre o aquecimento global e a erosão do solo agrícola. Um alerta que sugere que é preciso fazer mudanças na maneira como nós produzimos e consumimos alimentos. Nesse cenário, especialistas defendem o não consumo de carne e o combate ao desperdício de alimentos. Quando se trata de reduzir seu impacto no planeta e seus recursos, Christophe Lomet tem uma solução simples. Um aspirante a empresário, Christophe é cuidadoso com a comida que compra e o que vai em seu prato. Ele diz que é vegano, e essa também é uma das razões pelas quais vem a esse tipo de loja. Para a maioria dos alimentos aqui, ele diz, a pegada de carbono é bastante baixa. Não há carne, eles não vendem no momento, então eu preferiria apoiar um negócio como este, afirma Christophe. Esta noite ele está cozinhando para amigos que reduziram o consumo de carne. Ele diz que há muitos produtos lácteos e veganos, o que significa que Bryce e Lucienne, seus amigos, estão tentando ser razoáveis em termos de comida e acha isso ótimo, muito legal. Não estou pedindo a todos que se tornem veganos, apenas conscientes, diz ele. É hora de preparar o jantar, uma torta vegetariana, com proteína de soja substituindo a carne. Para Christophe, trata-se de deixar pouca ou nenhuma pegada de carbono. Ele diz que acredita que a ecologia é realmente uma boa maneira de convencer as pessoas a adotarem dietas baseadas em vegetais. Tentamos falar sobre as emissões de gases de efeito estufa e o consumo de energia envolvidos na produção de carne ou laticínios. Um pouco de tempero no purê de batata, leve ao forno por cerca de 20 minutos e está servido o jantar. Seus amigos aprovam. Lucienne diz que a consistência é boa, enquanto Bryce, o outro amigo, diz que as especiarias compensam a falta de carne. No entanto, o nutricionista alerta. Uma dieta que é boa para o planeta também tem que ser boa para o seu corpo. Então, acho que temos que ter muito cuidado. Se você quer abrir mão da proteína animal, tem que ter certeza de que está compensando com vegetais, diz ele. Uma maneira simples de limitar o impacto que nossa produção e escolhas alimentares causam no planeta é combater o desperdício. Mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos ou jogados fora cada ano, o equivalente a 1/3 da produção global de alimentos.
E a gente vai ver agora recados da nossa audiência. A gente gosta sempre de ir repercutindo os nossos assuntos, os temas aqui de reportagens que nós estamos exibindo, com você que está em casa, que pode trazer um novo ponto de vista, pode agregar uma informação. Fique sempre à vontade, viu? Muito obrigado a você que faz o NT Sul com a gente diariamente. Nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Ou ainda, você pode mandar o seu recadinho para a gente na página do Facebook, mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, para todo o Brasil, né, para diferentes cidades. A gente transmite em live no Facebook. É só você escrever para a gente que a gente recebe aqui a sua mensagem. A Mila Cunha está mandando mensagem para a gente, né, comentando aqui a reportagem do seu Pedro. E ela diz aqui, sou sobrinha, sempre escutava os comentários do meu pai, Alírio, sobre o tio. Deus abençoe grandemente, com muita saúde, felicidade e alegria junto de nós. Obrigado, Mila, pela participação. Uma boa sexta-feira aí para você. A Débora Borba também está com a gente aqui, mandando seu recadinho. E olha, a produção nos alerta que tem muita mensagem aí no nosso WhatsApp, então a gente vai para a tela para ver esses recados de quem está em casa interagindo com a gente pelo WhatsApp. O Nelson está com a gente diretamente de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, e ele diz aqui, me criei no interior de Cachoeira do Sul, vendo o Zorrilho, Graxaim e Lebre. Abraço aos conterrâneos. Obrigado, Nelson, pela participação. Tudo de bom para você aí em Guaíba. Nelson está comentando o tema do quadro Vida Animal. Se você perdeu o Vida Animal, não fique triste. Daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com, para você rever, para você compartilhar. Aliás, faço aqui o convite, não deixe de passar lá no site, porque ele sempre está repleto de informações e o conteúdo de hoje do Dr. Salomão foi incrível, né? Falando desse bichinho típico da fauna aqui do Rio Grande do Sul, né? Quem mais? O Luiz Fabiano está com a gente. Que todos permaneçam jovens. Muito boa a entrevista. Obrigado, Luiz, pela participação. Tudo de bom para você aí e para sua família, viu? Temos mais recados aqui. O Daniel Amorim também está participando com a gente, de Cachoeira do Sul. Quero parabenizar meu netinho, Rafael Lopes, que completou 1 aninho. Assisto vocês diariamente. Então, para o Rafael Lopes, né, o nosso desejo de muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Que ele possa ter uma vida repleta de felicidades e, com certeza, nesse momento, faz a alegria da família, com toda certeza. Do vovô, com certeza, né? É isso aí, nosso abraço, nosso carinho a todos vocês. A Maria Aparecida também está participando com a gente. A Maria mandou um áudio e a gente vai ouvir agora. Olha, eu só gostaria de falar naquele posto que fizeram lá na Quinta. Aquilo ali foi um descaso para a comunidade, porque aquilo ali fizeram, gastaram obra e está lá fechado e o pessoal está se acumulando tudo no posto da Marina. Aquilo ali está horrível, sabe? É um descaso assim, ó, completo. Obrigado, Maria, pela participação. Maria, então, nos alertando. A Prefeitura inaugurou, não tem muito tempo, na Quinta da Boa Vista, um posto de saúde, mas, pelo relato, o posto não está funcionando, não tem condições de atendimento e o povo vai para o posto da Marina. É aquilo que a gente viu no relatório da UPA, né? Que os técnicos da Secretaria da Saúde enfatizaram, em primeiro lugar, que Cachoeira do Sul precisa de mais postos, só que abrir um posto de saúde não é simplesmente abrir por abrir. Tem que ter a equipe qualificada em número suficiente para o atendimento, precisa ter todos os mecanismos ali necessários, os equipamentos necessários para fazer o atendimento. Do contrário, é só uma estrutura, são só paredes, e aí a população continua igualmente desassistida, né? Obrigado, Maria, inclusive, por nos alertar sobre o posto da Quinta, né? Quem mais? José Ari está com a gente aqui. Minha cachorra preta sumiu terça-feira na rua Aparício Borges. Recompenso quem devolver ela. Muito obrigado, diz aqui o José. José, obrigado pela participação. Então, se alguém ver o animalzinho por aí, perdido, pode mandar mensagem para a gente aqui no WhatsApp da TV Cachoeira, que a gente encaminha o contato do Ari, né? O nosso WhatsApp é o 51, tá na tela aí, a produção já colocou na tela para facilitar para você que está em casa, 51997697129. Olha, muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente aqui nesta sexta.
Porque o NT Sul de hoje está ficando por aqui, mas você já sabe que no nosso site dá para conferir outras notícias e também rever as nossas reportagens. É só acessar tvcachoeira.novotempo.com. Muito obrigado pela sua companhia hoje e ao longo de toda essa semana a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma ótima tarde, um excelente final de semana e não esqueça, fique com a Novo Tempo, programação de qualidade para toda a sua família. Tchau!